Ontem, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar as medidas de restrição adotadas por estados e municípios, divergindo do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Essa política, entendo eu, desse isolamento, dessas medidas restritivas, com toque de recolher, com supressão do direito de ir e vir, extrapola em muito até mesmo um estado de sítio. Eu apelo a todas as autoridades do Brasil que revejam essa política e permitam que o povo vá trabalhar. Qualquer um pode contrair o vírus, qualquer um pode ter sua situação de saúde complicada, mas a fome mata muito mais do que o próprio vírus. Temos que enfrentar a realidade. Não adianta fugirmos do que está aí. Então vamos fazer, cada um, a nossa parte. As pessoas devem observar o uso de máscaras. O uso de máscaras é importante, é fundamental. Devem guardar o distanciamento entre si para que essa doença ela não se transmita na velocidade que vem se transmitindo. Então, são várias ações. Se fizermos todas essas ações de maneira efetiva, nós vamos ter melhores resultados. Bom, esses dois trechos aí de discursos tiveram um intervalo de aproximadamente 10 minutos entre o que disse o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o que disse o presidente da República, Jair Bolsonaro, porque ontem tivemos a entrevista coletiva daquele comitê formado, o resultado da primeira reunião daquele comitê formado pelo presidente do Senado, presidente da Câmara, ministro da Saúde, um representante também indicado pelo CNJ, para adotar novas ações de combate à pandemia. E aí, houve esse discurso logo na sequência, do presidente da Câmara, do Senado, dos presidentes da Câmara do Senado, e aí o Marcelo Queiroga falou. 10 minutos depois, o presidente Jair Bolsonaro foi participar ali do pronunciamento a respeito do novo auxílio emergencial. E aí o presidente Bolsonaro trouxe essas palavras que a gente acabou de ouvir, palavras completamente dissonantes do que havia acabado de dizer Marcelo Queiroga, Megali. E aí a pessoa fica se perguntando, o que eu faço? Eu saio de casa, eu abro a minha loja, eu me protejo. Qual é a palavra que vale? A do ministro da Saúde ou a do presidente? Bom, a do ministro da Saúde é a recomendação da OMS. É aquilo que está sendo feito e foi feito em diversos países, sem que ninguém gritasse que esses países estavam sendo alvo de ditadores, né? Que querem escravizar o seu povo, de impor focinheiras ideológicas. Não. A população, a maioria dela, a maioria. Também houve muitos protestos na Alemanha, houve protestos na Grã-Bretanha, na Holanda, não é? Que essas medidas também são aceitas placidamente por 100% da população, né? E o que vale no Brasil, nesse caso, vale também em qualquer outro país, né? São medidas duras, desagradáveis, que muitas vezes realmente impede pessoas de trabalharem, mas é o que temos. Não tem ninguém satisfeito com a situação atual. Aí a gente tem que se perguntar qual é a nossa prioridade. A prioridade é a vida. E veja, não há uma antítese entre vida e trabalho. É possível você combinar a proteção ao trabalho, a proteção à economia, com a proteção à vida. Mas não é simplesmente falando vão às ruas, vivam as suas vidas normais, que isso vai acontecer. Até porque a vida normal, nesse momento, não existe. Mesmo que eventualmente os governos autorizem o funcionamento pleno dos shoppings, dos restaurantes, a maioria das pessoas não vai frequentar esses estabelecimentos, porque essas pessoas estão com medo, elas estão vendo que esse país virou um grande cemitério. Elas estão vendo parentes internados, amigos morrendo, celebridades morrendo aos milhares, literalmente. Então não vai adiantar você simplesmente mandar as pessoas para a rua, né? O presidente sabe disso, ou espero que saiba. O que me incomoda é que ele fala como um espectador. Ele não fala como presidente, mas sim como um ativista. Vão às ruas, qual é a solução? É essa? É isso que Bolsonaro tem a apresentar? Suspendam as medidas de isolamento e voltem à sua vida normal na ilusão de que a vida de fato vai voltar ao normal? Caso isso ocorra, caso todas as medidas de isolamento, eu chamo de medidas de isolamento porque lockdown não existe no Brasil e nunca existiu, com raras exceções, ele imagina que é isso que vai acontecer? É muito pouco da parte de um presidente.
A gente espera mais soluções. E a gente sabe que não é uma situação fácil. Agora, o isolamento funciona. A gente está vendo aí Araraquara, no interior de São Paulo, que estava numa situação desesperadora, fechou tudo durante 2 semanas e hoje não há mais fila nas UTIs. A cidade zerou o número de mortes pela Covid. Houve dias em que não houve registro de mortes. A quantidade de internações despencou. Em Portugal, a mesma coisa. A Grã-Bretanha teve índices desesperadores de mortes, piores que os nossos. Chegaram a morrer 1.700 pessoas em um dia, em um país cuja população não chega a 25% da brasileira, seria o equivalente a mais de 6 mil mortos por dia aqui no Brasil. A Grã-Bretanha se trancou, esses números diminuíram e hoje as pessoas estão livres para circular ao ar livre sem máscara. Portanto, essas medidas funcionam. Você mandar as pessoas para a rua é a receita para o desastre. Bolsonaro tem o direito de ser contra essas medidas, mas ele precisa apresentar algo mais do que um discurso vazio de simplesmente vão para as ruas viver essas suas vidas normais. Porque sinto muito, presidente, a vida normal nesse momento não existe.